Pessoal, depois de uma semana de provas e sem as nossas aulas, estamos nós aqui novamente. Bom, hoje, como eu falei, nossa aula é gravada, tá? Porque eu tenho uma videoconferência que eu preciso participar bem no horário das nossas aulas. Então, não tem como eu estar em duas videoconferências ao mesmo tempo, né? Que as nossas aulas têm sido por vídeo. Bom, então esse módulo 12, que é do volume 2, então agora é a apostila 2, nós vamos começar com o módulo 12, que fala de cálculo mental e propriedades das operações. Aí quem não pegou a apostila pode estar perguntando, professora, como que eu vou fazer para acompanhar? É só pegar no plural mesmo, você tem a apostila digital, o caderno digital. Vai lá na abinha lá, caderno digital, você pega e acompanha a nossa aula pelo caderno digital, tá bom? Para você fazer suas tarefas e tudo mais. Então, vamos lá. O módulo 12, ele fala sobre cálculo mental e propriedades das operações. Nós vamos começar com a propriedade da operação, uma propriedade chamada distributiva, tá certo? Bom, vamos pensar assim. Quando a gente vai fazer uma compra, o que a gente pensa? Você pega lá valores para você fazer cálculo mental. Geralmente a gente faz algumas associações para fazer a soma rapidinho, né? Cálculo mental. Você pega os valores exatos, junta tudo, os múltiplos de 10, cada um faz de um jeito, cada um pensa de uma maneira para fazer o cálculo na cabeça. Nem todo mundo é muito bom nesse cálculo mental. Tem gente que não é bom em cálculo mental, tem gente que é melhor, né, fazer no papel, tem gente que gosta de fazer na calculadora e assim por diante, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco o cálculo mental. Bom, para começar, a gente vai analisar a estratégia de cálculo mental que tem aqui. Então, aqui eu tenho a professora Paula, tá? Professora de matemática do 7º ano. Ela propôs duas expressões para serem calculadas mentalmente. Então, uma dessas expressões é essa daqui, ó, 13 mais 78 mais 7 mais 12. Ah, tranquilo, né? Beleza, tranquilo. E aí, então, 3 alunos fizeram de maneiras diferentes. Os resultados foram os mesmos, mas cada um fez um procedimento, ó, um mais longo, outro um pouco mais curto. Então, vocês vão analisar as estratégias de Bruna, André e Sara. Analise o que foi feito por cada um deles e vocês vão responder aqui o que vocês acham que eles fizeram, tá? Então, Bruna, quais foram os procedimentos utilizados por Bruna, André e Sara para estabelecer relações entre os números e entre as operações aqui, tá? Que são as operações de adição. Então, vocês vão ver o que eles fizeram, tá bom? Bom, e o exercício 2, a outra expressão proposta por Paula, que é a professora, foi essa daqui de multiplicação. Então, aqui foi a adição e aqui ela propôs propôs uma expressão de multiplicação, tá? E aí ela selecionou Alice e Caio para serem analisados aqui os cálculos deles. Ó, o da Alice ficou longo, o do Caio ficou curto. Então, vocês vão analisar o que foi feito por eles, tá bom? Depois que vocês fizeram essa análise, vamos aqui a verificar a aplicação de propriedades da adição e da multiplicação em estratégias de cálculo mental. Então, a gente vai ver as propriedades da adição e da multiplicação. Bom, a gente vai começar falando a respeito do que Bruna fez. Então, Bruna associou as parcelas duas a duas para fazer a adição, tá? Então, ela foi juntando de duas em duas parcelas. A Sara também fez isso. Ela associou inicialmente as parcelas 78 e 7, depois ela somou com 85 com 12, e assim nós podemos dizer que em uma adição com mais de duas parcelas, estas podem ser associadas duas a duas
de modo que facilite o cálculo. Então, deu para fazer? Ela foi associando de duas em duas parcelas, foi ficando mais fácil o cálculo, embora cada um fez de uma maneira? Sim. Facilitou o cálculo mental? Sim. Deu certo? Deu. Então, a gente diz que pode ser associado de duas em duas parcelas, tá bom? Bom, a Alice, ela também, então aqui a gente falou da Sara e da Bruna, que a Alice também associou os fatores 2 a 2, só que a Alice é multiplicação, olha, ela associou, ela foi associando de 2 em 2, tá? Então, assim, em uma multiplicação com mais de 2 fatores, também pode ser associado 2 a 2 para facilitar o cálculo. Então, tanto na adição como na multiplicação, eu posso ir associando de 2 em 2 para facilitar o meu cálculo, tá? Adição e multiplicação pode. O nome dessa propriedade que elas fizeram aqui, esse procedimento que elas utilizaram para fazer esses cálculos, o nome dessa propriedade é propriedade associativa, tá? Elas utilizaram então aqui a propriedade associativa, tá? Elas foram associando de 2 em 2 e conseguiram então fazer o cálculo, tá? Nós chamamos de propriedade associativa, tá certo? Bom, então olha aqui, eu tenho aqui. Eu queria fazer uma coisa, acabei fazendo outra, mas tudo bem, volta lá para nossa aula. Então aqui, ó, propriedade associativa. Aí, agora deu certo, tá? Bom, veja como Bruna e Sara aplicaram a propriedade associativa para a adição. Então, o que a Bruna fez? Lá em cima, então, na página de vocês, vocês vão analisar aí, ó. 13 mais 78, ela juntou o 13 com o 78, olha aqui, a Bruna. Depois juntou o 7 com o 12, tá vendo? Ó, e a Sara? Ela fez 13 mais 78 mais 7 e depois mais 12. Então, olha lá que a Sara fez 13, aí 78 mais 12, 13 mais 7. Então, 13 mais 7 deu 20. 78 mais 12, ela juntou os 70 com 10 daqui, deu 80. E esse 8 com esse 2 deu 10. Então, cada um foi pensando de um jeito, tá? Bom, então, há diferentes maneiras de aplicar a propriedade associativa. Então, vocês viram aí, cada um fez de um jeito, e a propriedade é a mesma, tanto para a Bruna, quanto para a Sara, quanto para o André, tá? Só que o André, ele trocou a ordem das parcelas, 78 e 7, tá? Então, olha só, o que ele fez? 13 mais 78 mais 7 mais 12. Então, ele fez 13 mais 7 e 78 mais 12, tá? Mas não importa, ele fez também o mesmo procedimento. Tudo é propriedade associativa. Então, foram 3 maneiras diferentes. Existem outras maneiras? Existem, cada um pensa de um jeito, tá? Bom, Caio, o que o Caio fez? Caio fez um procedimento semelhante ao de André. O André, o que ele fez? Primeiro ele trocou a ordem das parcelas, então ele trocou. Pegou o 13 com 7, o 78 com 12. E aí depois ele somou, né? O Caio, ele fez parecido com o do André. Ele trocou a ordem dos fatores, 35 e 25 aqui, ó. Tá vendo? Ele trocou, tá? Para depois associá-los com 8 e 4. Então, olha lá, 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8, o que ele fez? 4 vezes 25, ó, ele juntou esse aqui, por quê? Porque ele facilitou o cálculo.
Eu sei que 2 vezes 25 é 50, então 4 vezes 25 deu 100, tá? 4 vezes 25, daí ele fez 35 vezes 8, certo? E ele conseguiu, então deu 2 vezes 50 e 70 vezes 4. O que ele fez para dar 70? Ele fez assim, ó, ele multiplicou 35 por 2 e dividiu 8 por 2. Então, ele pegou a metade do 8 e o dobro de 35, tá? Bom, a propriedade que permite comutar ou trocar, comutar é trocar de lugar. A ordem das parcelas dos fatores é chamada de propriedade comutativa, tá? Então, lá na adição é associativa, ó, associativa. Na multiplicação, a propriedade chama-se comutativa, tá bom? Bom, aí então o que vocês vão fazer? Esse exercício 1 aqui para mim. Usando as propriedades comutativa ou associativa para adição comutativa, para multiplicação associativa. Calcule mentalmente as expressões a seguir, registre o raciocínio que você utilizou. Então, você vai calcular isso daqui, tá? Vai tentar calcular aí mentalmente. Se você não conseguir, você vai fazer o cálculo só daquilo que você não conseguiu, tá? Vai registrando como você faz igual eles fizeram aqui, faz igual deles, tá? Faz no caderno, tira foto e manda para mim lá no Class, tá certo? Daí o exercício 2, mesma coisa, vocês vão responder ele e vão mandar foto para mim, tá certo? Bom, aí, eu tenho aqui a propriedade distributiva. Eu estou na página 430, né, 343, ó, 343. Então, vamos estudar essa propriedade agora distributiva. Nós vimos lá a associativa, vimos a comutativa, agora a distributiva, tá? O que é distributiva? Que nome estranho, né? Eu vou distribuir. Então, a gente vai distribuir alguma coisa. Então, a propriedade distributiva, vamos ver da multiplicação em relação à adição. Primeiro, a gente vai ver isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, a professora do 7º ano deu uma folha quadriculada para cada aluno e pediu que eles representassem com uma configuração retangular, para montar um retângulo, a multiplicação 6 vezes 5 de 3 maneiras diferentes, tá? Usando 2 cores diferentes. Então, veja como Paty, Rafael e Matheus fizeram e registraram. Então, olha lá, eu tenho que calcular o que mesmo? 6 vezes 5, essa multiplicação que eu tenho que fazer. Então, como que eles fizeram? A Paty fez assim, ó, 6 linhas aqui, tá vendo? Ela fez 6 linhas, e aí, o que ela fez com o 5? O 5 não pode ser 2 mais 3? Pode, não pode? Tá, o 5 pode ser 2 mais 3. Então, o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela fez 5 itens aqui, ela foi fazendo, vou pegar o preto aqui, ó. Vou pegar o marca-texto. Bom, então o que ela fez? Ó, o amarelo que eu quero, ok. Vamos aqui. Ela fez o seguinte, ela foi 2 mais 3, tá? 2 mais 3, e aí deu 5. Aqui, 3 mais 2 inverteu a ordem. 3 mais 2 que deu 5 também. Aqui, o que ela fez? Ela inverteu, colocou a multiplicação lá na frente. Vamos ver se isso vai dar certo? Bom, aqui, então, ó, como ficou aqui.
Deixa eu explicar melhor para vocês, que eu acho que não ficou bem explicado. 6 linhas, 6 vezes 2 mais 3, que seria 5. Então, ela pôs 6 linhas aqui, tá? Então, 6 vezes, 6 linhas. De 2 azul, mais 3 vermelho. Então, 6 vezes de 2 azul, mais 3 vermelho. Aqui, o Matheus fez 6 vezes, ó, 6 linhas, de 3 azuis e 2 vermelhos. Então, uma vez 3 azul e 2, 2 vezes 3 azul e 2, e assim por diante. E o que o Rafael fez? O Rafael deixou a multiplicação depois, então ele fez 3 mais 3, então olha, 3 mais 3 vezes 5, então 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho uma vez 3 mais 3, 2 vezes 3 mais 3, 3 vezes 3 mais 3, 4 e 5. Tá bom? Então, foram 3 maneiras diferentes de representar a multiplicação 6 vezes 2, ou 6 vezes 5, tá bom? Bom, agora aqui você vai descrever o procedimento utilizado por eles. Todos chegaram ao mesmo resultado? Somem aí os quadradinhos que tem e vejam qual o resultado que eles chegaram, tá? Bom, aqui na malha quadriculada a seguir, represente a multiplicação 7 vezes 8. Agora aqui eu quero que vocês façam como eles fizeram aqui, olha, com os quadradinhos. Só que aqui foi 6 vezes 5. Agora vocês vão representar o 7 vezes 8, de 3 maneiras diferentes, tá bom? Então vocês vão fazer, tira a foto e manda para mim no meu Clesep, tá? Bom, aqui a gente falou da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Agora vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho 5 vezes 10 menos 2. Será que 5 vezes 10 menos 2 é a mesma coisa, o resultado? Se eu calcular aqui, 10 menos 2 dá 8, certo? Tá. Se eu fizer 5 vezes 8, é a mesma coisa se eu fizer 5 vezes 10, 50, né? Menos 5 vezes 2, que é 10, 50 menos 10, 40, certo? Então, vocês vão fazer essas contas aqui e vocês vão chegar em um denominador comum. Vocês vão analisar e ver o que vai ser válido ou não, tá bom? Vocês vão analisar. Então, o que é para fazer? Ó, primeiro faz essa parte aqui. 5 vezes. Resolve o que está dentro do parênteses primeiro, certo? Então, 10 menos 2, depois você multiplica. 5 vezes o resultado que deu. 10 menos 7, depois você faz 8 vezes o resultado que deu. 50 menos 20, depois você faz o resultado que deu vezes 4, tá? E aqui você calcula separado. Calcula para mim aqui quanto deu e vê se deu a mesma coisa, se os resultados são iguais, tá? E responde o exercício 2. Então, vocês vão fazer tudo isso, ó. Paramos na página 344, tá certo? Vou deixar para vocês uma tarefa lá do Em Casa, páginas 348 e 349. Não, só 348, desculpa. Exercícios... Não, é 348 e 349, sim. Exercícios 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, tá bom? Vocês vão fazer, vão responder e vão mandar no meu Class isso tudo até quinta-feira no final da tarde, tá?
porque na sexta-feira a gente tem aula, a gente vai corrigir tudo isso. Tudo bem? Então, olha, tarefa, página 348 e 349, o em casa, do 1 ao 4, tá certo? Eu espero vocês, então, na sexta-feira. Eu vou deixar outro vídeo gravado na sexta, tá certo? Então, boa tarefa para vocês, bons exercícios, boa aula e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal.